Bom dia. Bom dia. 19h30, 15ª aula do livro Tempo Chegou. Tá bom? Pelo YouTube, pelo Facebook. Ensinamento de Meishu Sama, Cuidados com a Nuca e Costas, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lux Orient, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Por causa do hábito comum de... esse foi ontem. Eliminação de toxinas. O organismo do ser humano foi muito bem criado, o que é natural, pois é obra-prima de Deus. Então, por isso, quando as toxinas sobem até a região occipital, essa parte de trás da cabeça, o corpo tem a capacidade de reagir para expulsá-las. Em algumas circunstâncias, elas sobem para o cérebro, de onde são eliminadas pelos olhos por uma espécie de secreção chamada remela, ou pelas narinas, em forma de um muco, vulgarmente conhecido como ranho. Às vezes essas secreções se apresentam bastante endurecidas, além de serem frequentes em qualquer pessoa. Nunca encontrei alguém que não as tivesse. Pode-se dizer que hoje em dia todos os seres humanos são doentes. Hoje em dia, 1955 no máximo, né? Década de 50. Imagina, nós estamos em 2025. Não tem um que não seja doente. Tudo doente. Basta observarmos que a maioria consegue viver no máximo 70 ou 80 anos. Se, contudo, forem dissolvidas as toxinas das costas, atingirão facilmente os 100 anos. Assim, se alguém quiser alongar o tempo de vida, precisa eliminar as toxinas das costas e dos ombros. Aumento da encefalite entre os japoneses. Este ano, 1953, ocorreu um aumento de casos de encefalite no Japão, 10 vezes maior do que nos anos anteriores. A causa desta doença está no fato de as pessoas exporem a cabeça diretamente aos raios solares, o que provoca a subida das toxinas acumuladas nas costas, determinando o endurecimento da nuca. Estas, contudo, se não forem solidificadas pelo uso de remédios ou outros meios, serão eliminadas em forma de pus misturado com sangue. É importante ficar bem claro que qualquer processo de solidificação acarreta consequências graves, como alterações no funcionamento do cérebro, endurecimento ou paralisação do braço. Então, deixando-se a doença seguir o seu curso natural, sem a interferência de tratamento algum, a cura se processa integralmente, sem deixar sequelas. Posso inclusive afirmar que a encefalite é uma das melhores purificações para diminuir as toxinas da região occipital, de trás da cabeça. Cegueira e surdez. Normalmente, quando as pessoas usam muito a cabeça, toxinas de diversas partes do corpo solidificam-se na região frontal, chegando em casos mais sérios a produzir cegueira.
Outras vezes, as impurezas se acumulam próximas ao ouvido, podendo em consequência causar surdez. Toxinas acumuladas nos ombros determinam também o mau funcionamento do estômago. Por exemplo, problemas de indigestão e estômago caído são resultantes dessas toxinas. Em todos esses casos, deve-se ministrar Diorei centralizado nos ombros. Em seguida, bastante em volta do pescoço e especialmente na nuca, para atingir os gânglios linfáticos. Gagueira. Certa vez apareceu alguém com um caso muito interessante. A pessoa torcia a língua gaguejando e a causa desse distúrbio estava localizada na parte interna e final da cavidade nasal. Foi-lhe ministrado Diorei mais ou menos sobre o meio do fundo da boca e também atrás da cabeça, mas centralizando a luz em direção à frente. O problema se resolveu. O interessante é que, às vezes, a causa das doenças é encontrada por meios que vão além da nossa imaginação. Como será isso, né? Às vezes, a causa das doenças é encontrada por meios que vão além da nossa imaginação. A gente fica imaginando, por que a pessoa está com esse problema? Onde que eu vou ministrar Diorei? Isso fica pensando, imaginando, onde é, onde não é. Você me fala que às vezes vai além da imaginação. Tem coisas no ensinamento que talvez não está. Pode ser. Não sei. O reverendo Nakahashi falava que sim, né? Que tem coisas que a gente vai simplesmente perceber ou saber de repente, como um. Mas, para que isso aconteça, por exemplo, para você saber se está ministrando Diorei no lugar certo ou não. Olha só, você estudou o ensinamento, né? Se inteirou do problema da pessoa e não sabe, ou não está no ensinamento, não encontrou onde é o ponto focal, nem onde procurar, ou procurou e não localizou. Se você ficar preocupado com isso, na hora de ministrar Diorei, aí é que não vai saber mesmo. Mas se você entregar na mão de Deus e ministrar Diorei, e você, como não pensando em nada, de repente você olha para a pessoa e fala, acho que é ali, e fica ministrando ali, de repente a pessoa melhora. E aí você fala, poxa, como é que eu fiquei sabendo isso? A gente não sabe, né? Mas é o que a gente chama de intuição. Intui. Pode acontecer. Então, às vezes, a gente quer descobrir a causa de alguma coisa e não consegue. E quando a gente para de pensar nisso, às vezes vem. Às vezes não. Às vezes, pode ser que não é mesmo para descobrir. Por exemplo, a pessoa está passando por uma purificação muito grande, que pode se tratar não só de toxina no corpo e nuvem no espírito, pode se tratar de uma coisa kármica, de uma coisa que ela tem que passar, tem que sofrer por aquele motivo. Não é tempo ainda dela ficar
isenta desse tipo de problema. Por algum motivo que a gente desconhece, mas desconfia. Por exemplo, a pessoa age muito errado, não é? Vamos supor, a pessoa está com problema de surdez, né? Não totalmente, mas com dificuldade. Então a gente está vendo que precisa bastante no pescoço, na nuca, na cabeça, nos ombros. Precisa. Mas você ministra, gerei, a pessoa melhora muito pouco ou não melhora. Mas aí quando você conhece mais a pessoa profundamente, pode ficar sabendo, por exemplo, que essa pessoa vive falando mal de todo mundo. Então, ou magoou muito alguém através do que falou. E aí, karma pode dar problema no ouvido, pode ser na língua, pode ser na garganta, como um karma. E a pessoa recebe jorei, mas não se corrige, não para de agir de uma maneira que crie mácula para ela mesma. Então, recebe jorei, elimina a nuvem, não sei o quê. Aí vai no mundo, cria mácula. Aí vem, recebe jorei. Aí vai lá, cria mácula. Vem, recebe jorei. Cria mácula, recebe jorei. Limpa, suja. O problema não melhora nunca. Fica estagnado. Não melhora. Por isso, ponto mais importante é buscar o aprimoramento. Buscar se tornar uma pessoa melhor do que é. Todo mundo tem alguma coisa para corrigir, não é? Se eu falar que não tem, não vou acreditar. Não vou acreditar. Não tem como acreditar. Porque tem nuvem, tem mácula. E quando tem mácula, o secundário atua. Às vezes até coisa de fora vem e atua. A pessoa fica meio que dominada pelo mal. Age sem pensar, porque ela não está pensando. Quem está pensando é o secundário. Quem está pensando é outra coisa. Usando o corpo, como se a pessoa está o diabo no corpo. Não tanto, né? Mas influenciado pelo mal. Aí fazendo. Então precisa limpar nuvem espiritual e também ter essa intenção de se tornar uma pessoa melhor. E correr atrás disso. O ser humano corre atrás de tanta coisa, né? A maioria dessas coisas vão virar pó, né? E o mais importante, que é se tornar uma pessoa maravilhosa, que vai carregar para a eternidade, deixa de lado. Faz tudo assim, muito sem nenhum tipo de preocupação. Poxa, eu vou fazer isso, será que isso é bom? Vai ser bom para os outros? Não vai? Vai ajudar alguém? Vai prejudicar alguém? Né? Vai agindo assim, sem pensar. E sem pensar não dá, né? Outra coisa é a falta de sabedoria. Agindo errado, achando inclusive que está certo. Parece tudo muito simples, mas na verdade é tudo muito complicado na prática. Na prática não é fácil mesmo, né? Graças a Deus, Deus é misericordioso, paciente, para esperar que a gente
evolua. Né? Senão já teria acabado tudo. Maior esperança, quem tem, é Deus, né? De que o ser humano desperte, né? Desperte. Problemas de pernas e coxas, falta de mobilidade, dores, endurecimento ou paralisação das pernas ou quaisquer outros problemas a elas relacionados podem ser resolvidos com a aplicação de jorei no pescoço e nos ombros. No pescoço e nos ombros. Muitas pessoas, maioria, que tem problema da cintura para baixo, acha que o ponto focal são os rins. Isso acabou sendo disseminado, essa ideia de que o problema são os rins. Os rins também são, mas o principal que Meixo Sama fala são os ombros e o pescoço. Então, não é, então não faço mais jorei nos rins? Faz jorei nos rins. Faz 1 minuto em cada lado do rim e 10 minutos em cada ombro. E não 10 minutos em cada rim e 1 minuto no ombro. E ainda foi colocada uma ideia de que se fizer no ombro, a pessoa vai piorar, porque pode ser que aqui embaixo está tudo congestionado e a toxina não sai. Mas eu nunca vi esse ensinamento, em lugar nenhum. Nunca vi. Acabando. Miopia e tracoma. As pessoas que sofrem de miopia e tracoma, infalivelmente, têm solidificações na região occipital, que é a parte de trás da cabeça. Até que minha miopia é pequena pela quantidade de toxina que eu tenho atrás da cabeça, né? Graças a Deus, né? Se isso vier para frente, é cego na hora. Cego, surdo e paralítico. Se entrar no cérebro. Imagina se entrar no cérebro, morre, né? Morre. Eu lembro no começo, eu não estava ainda pequeno, eu fiquei um pouco preocupado, né? Falei, nossa. Aí encontrei com o reverendo Mitsu na Carrache. Aí ele falou, você recebendo graça. Só falou isso. Aí eu falei, poxa, um caroço na cabeça é graça? Que graça, né? Não tem graça. Tem nada de graça. Dos outros que ficam olhando e achando engraçado, talvez. Eu nem vejo, então, porque é atrás, né? Mas é uma graça mesmo. Porque se fosse dentro da cabeça, nossa. Já tinha ido. Já tinha. Não estava mais aqui. Né? Então, realmente, uma graça. Uma graça. Essas toxinas são oriundas dos ombros. Se conseguirem dissolvê-las, mesmo estando cegas, voltarão a enxergar. Tem que dissolver toxina do ombro. E de trás também. Mas primeiro do ombro.
Interessante, viu? Em qualquer pessoa com dificuldade de visão, deve-se ministrar jorei na parte de trás da cabeça, fazendo com que a luz entre por trás e saia pelo olho. Embora demore um pouco, vai conseguir enxergar melhor. É preciso, porém, bastante atenção para não forçar nem o braço, nem a mão. A concentração profunda nesse pontinho ajuda a dissolver pouco a pouco as toxinas e assim a pessoa consegue enxergar. Concentração profunda nesse pontinho. Que pontinho? Nessa toxina que está impedindo o nervo óptico de trabalhar direito. Ela fica atrás do olho, não é na frente, atrás do olho. Então, ministrando o jorei atrás da cabeça, com a luz saindo pelo olho, com bastante concentração em que a luz atinja esse ponto de solidificação, pouco a pouco a pessoa volta a enxergar. A cura de cegos, portanto, não é um processo tão difícil. Zumbido nos ouvidos e timpanite. Timpanite é a inflamação do tímpano, né? Solidificações na nuca e no pescoço são também a causa de zumbido nos ouvidos, mal que muitas pessoas enfrentam. Quem sofreu timpanite e tem dificuldade de audição possui solidificações nas parótidas. Parótidas. Aqui, essa glândula aqui. Aqui tem uma glândula, chama parótida. Se ela estiver com solidificação, essa toxina vai entrar aqui e pode causar surdez. Tem que dissolver. De preferência daquele jeito, com a ponta do dedo. Pode ser com a mão também, pode. Demora mais, mas vai também. Pescoço, ombro. Muita gente tem zumbido no ouvido, viu? Aí ele vai no médico, o médico fala, você tem problema de pressão. Pode ter um derrame, tem que tomar esse remédio. Toxina do ombro, do pescoço, das parótidas. Febre na parte frontal da cabeça. Muitas pessoas têm febre na parte frontal da cabeça. Nos anêmicos, essa região é fria. Sempre que a testa for levemente tocada, notar-se-á uma alteração de temperatura, podendo-se inclusive distinguir uma febre superficial de outra que vem do fundo da cabeça. Nesse último caso, sente-se pela palma da mão um calor contínuo. Em se tratando, porém, de febre superficial, a sensação é passageira. Você põe a mão. Tá frio, ótimo. Tá quente, tá morno, como que tá? Morno é normal. Que tá quente, você deixa a mão um pouquinho, se começar a esquentar, não passa, febre vem do fundo da cabeça. Se você colocou a mão, logo daqui, da frente mesmo. Em ambas as situações, contudo, não há como serem evitadas. Na verdade, não é algo muito bom, mesmo não trazendo consequências que comprometam seriamente a saúde, em especial quando se trata de febre superficial. As toxinas concentradas na frente se originam do pescoço e são comuns em pessoas que trabalham muito com a cabeça. Entretanto, se não houver toxinas no pescoço,
Mesmo que a pessoa pense muito ou use demais o raciocínio, não ocorrerão solidificações na região frontal. Acho, porém, quase impossível encontrar alguém que tenha muitas preocupações ou atividades mentais e que não acumule toxinas nesse local. Ou seja, hoje em dia todo mundo tem que pensar bastante. Todo mundo fica pensando, preocupado, né, com o futuro, com não sei o que, e aqui vai juntando. Então, essa parte aqui não tem jeito, tem que ministrar de orelha. Tanto aqui, no topo, como a gente já estudou, que influencia o corpo inteiro, o topo da cabeça. A parte de trás também precisa ministrar de orelha. O pescoço precisa ministrar de orelha. A face também. A cabeça inteira, o pescoço todo e os ombros. Esse é o mais importante de tudo. O mais importante de tudo é isso. E os rins também, as costas também. Mas o mais importante é aqui. Então, por exemplo, você vai ministrar 15 minutos de jorei, meia hora de jorei. Você divide, faz 10 minutos daqui para cima, 5 minutos no resto. Porque o mais importante é aqui. Entendeu? Faz desse jeito. Vai ministrar meia hora, 20 minutos aqui, 10 minutos. Um pouco nos rins, nas costas, né? Atrás dos rins, né? No cóccix, nas virilhas. Aí vai depender muito de qual é o problema que a pessoa tem. A pessoa não está apresentando nada na saúde, só daqui para cima, esquece o resto. Só aqui, ó. O resto deixa. Entendeu? Também as mulheres ciumentas têm muitas toxinas acumuladas na parte frontal da cabeça. Já os homens nem tanto. É preciso considerar os seguintes pontos. As partes superior e inferior do corpo correspondem ao céu e à terra. A região frontal da cabeça relaciona-se com os genitais, que ficam na posição inferior do corpo. Explicando com um pouco mais de detalhes, o próprio significado da função sexual está relacionado à área frontal da cabeça. Acontece especialmente com os homens, de ao verem um striptease, receberem através dos olhos um estímulo interior que atinge o cérebro e imediatamente desce para a parte inferior do corpo. Portanto, pode-se dizer que o apetite sexual do homem tem início na parte frontal da cabeça. Vê-se, pois, que a medicina de Deus se preocupa também com as normas do comportamento sexual. Muitas vezes, então, a febre na região frontal da cabeça é eliminada com o jorei ministrado nas partes inferiores do corpo. Fica com febre, não passa. Faz jorei embaixo, melhor. 100% de certeza? Não. Às vezes passa só com o jorei na testa, só com o jorei atrás, passa. Problemas embaixo, fica lá ministrando embaixo, muitas vezes não resolve, faz em cima, céu, terra ligado.
reflete embaixo. Como ele fala das pernas, problema nas pernas, onde que ministra Jorei? Viria, né? Ombros Ombros, e né? pescoço. Presta atenção, né? Não está prestando atenção, né? Olha, a segunda vez. Qualquer doença tem seu ponto focal. Para entender melhor esse princípio, tomemos como exemplo a ideia do palco e do camarim. Dentro desse esquema, a doença equivale ao palco, mas a causa está no camarim, onde o problema deve ser resolvido para que haja a cura radical. Como já foi visto anteriormente, problemas de visão resultam do acúmulo de toxinas na região de trás da cabeça. Essas, por sua vez, vieram dos ombros, mas a origem da maioria dessas toxinas se encontra nos rins. Por isso também deve ser ministrado Jorei nos rins. Porém, nós lemos semana passada problemas de fígado, rins e pâncreas. Quando é o rim que não funciona regularmente, a causa reside nas toxinas que desceram dos ombros e se acumularam na cintura e na região dos quadris. Local onde deve-se, por isso, ministrar Jorei. Então, o problema nos rins, ministra Jorei aonde? Nos ombros. É tudo novo. É interessante, né? Porque se a pessoa não prestar atenção, vai fazer de outro jeito. De toda forma, vai melhorar. Só que de uma forma vai melhorar mais rápido e da outra vai demorar muito. Melhorar muito. Entendeu? Entendi. Então, assim, a origem é dos rins. Ela veio do rim para o ombro. Veio do rim para o ombro. Quando ela vem do rim para o ombro, não tem problema nenhum. O problema é quando ela vem do ombro para o rim. Aí é o problema. Aí o rim não funciona mais. Bom, se a toxina veio do rim para o ombro, é porque os rins já não estão mais funcionando direito. E ninguém tem rim que funciona direito, porque ele é muito sobrecarregado por causa da alimentação e dos medicamentos, óbvio. Que faz com que as toxinas que tem, que o rim não joga fora, ele não consegue eliminar tudo. Vai ficando depositado atrás dele. Forma uma coisa tóxica. Vai ficando duro aquilo ali. Duro. E vai comprimindo, espremendo o rim. O rim passa a não trabalhar cada vez pior. Vai acumulando cada vez mais. Tanto que essa solidificação começa a subir pelas costas até os ombros. E o ombro vai endurecer. Quando essa toxina do ombro dissolve e pode vir para o rim, aí vai espremer o rim por trás e pela frente. Aí o problema vem. Porque tem esse caminho, né? Toxivia. Então, principal, ombros. Segundo lugar, rins. Rins não é primeiro lugar, rins é segundo lugar. Todas as toxinas que entram no corpo humano vão, em primeiro lugar, diretamente para os rins, a fim de serem expelidas através da urina. Entretanto, nunca ocorre um processo completo de eliminação. A grande maioria fica sobrando nos rins. Então, esses resíduos tóxicos vão subindo para os ombros, onde ficam acumulados. Acabei de explicar. Os ombros endurecem com mais facilidade, porque quase não são movimentados,
Já as pernas dificilmente enrijecem, pois as pessoas estão sempre andando e por isso as usam mais. Hoje em dia tem muita gente que não anda, trabalha sentado, o dia inteiro sentado, escritório, na frente de computador, não é? O contrário se dá com as toxinas da cabeça. Estas se acumulam aí pelo excesso de trabalho mental das pessoas hoje em dia. Quando se dissolvem, se não forem expelidas, descem para a parte inferior do corpo, provocando várias doenças. As toxinas que provocam distúrbios no fígado, pâncreas e intestino penetram nesses órgãos antes de chegarem aos rins, através da ingestão de alimentos contaminados ou pelo uso de medicamentos. Então, a alimentação e os medicamentos, em primeiro lugar, vão destroçar o fígado, o pâncreas e o intestino. Esse problema da má alimentação. Fígado, pâncreas, intestino. Se tomar remédio, então, pode ter certeza que vai ter problema nesses lugares. Vai ter, vai dar. Não tem como não dar. Às vezes nos três juntos. Fora os rins, estômago, coração, pulmão. Começa a dar problema em tudo, na verdade, né? Os problemas da região do quadril se refletem também nas pernas. Geralmente, quem se cansa muito e sente peso nas pernas tem toxinas acumuladas nos quadris. Essas impurezas provocam falta de ar. Quando as pessoas estão andando ou subindo uma colina, paradas, porém, nada sentem. Em tais casos, deve-se concentrar o jorei no cóccix e depois na parte inferior dos rins. Então, pessoa que quando anda sente falta de ar. Onde que faz? Cabeça? Não. Não? Cóccix. Outro é aqui atrás, né? É. Cóccix. E na parte inferior dos rins. Pela frente, por trás. Espera um pouquinho. Falta de mobilidade, dores, endurecimento ou paralisação das pernas ou qualquer outros problemas a elas relacionados podem ser resolvidos com a aplicação de jorei no pescoço e nos ombros.
Problemas da região do quadril se refletem também nas pernas. Geralmente quem se cansa muito e sente peso nas pernas tem toxinas acumuladas. Essas impurezas provocam falta de ar. Então, quando a pessoa... Tem pessoa que tem problema de mobilidade porque tem dor no joelho, tem dor no pé, tem artrose, tem alguma coisa. Então, jorei no ombro. No ombro, ele fala, principalmente pescoço e ombro, cabeça também. Quando a pessoa anda e tem falta de ar quando anda, aí é jorei no cóccix e embaixo dos rins. Então, a pessoa quando anda tem falta de ar. Problema nas pernas é no ombro, já pegou errado. Vai melhorar? Vai melhorar, mas vai demorar. Pessoa tem problema de dor nas pernas, de não sei o quê. É no problema de locomoção, é no cóccix e no centro dos quadris, e já pegou errado. Por isso, assim, esse livro é um livro que tem que estar sempre lendo, estudando. É a partir das doenças, porque o que mais tem é doente. Então, saber, né, o que está fazendo. Sempre pesquisar esses livros. Quando a gente está ministrando jorei em alguém que tem um problema, com frequência, você está cuidando de alguém. Não é? Você está cuidando de alguém, ministrando jorei naquela pessoa lá, uma vez por semana, uma vez. Você tem que se inteirar, mas qual é o problema que ela tem? O problema é esse. Aí vai no livro e procura. Onde está o ensinamento que fala desse problema que essa pessoa tem? Aí já vai ser muito diferente o jorei. E também vai te mostrar que você realmente quer ajudar a pessoa, do jeito certo e da maneira certa. E o efeito do jorei nesses casos aumenta, porque você se dedicou, você colocou seu amor nisso, seu tempo, você deixou de fazer suas coisas para colocar os outros em primeiro lugar. Isso é altruísmo. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas a gente tem que fazer. Quer fazer virtude oculta? Faz isso. Estuda como ajudar as pessoas. Isso é uma virtude oculta. Ninguém está sabendo que você está fazendo isso. Não é? As pessoas que têm barriga estufada ou inchada precisam receber jorei nos rins. O ministro precisa receber jorei nos rins, porque barriga estufou. Eu também. Está estufada? A senhora está magrinha. Poxa, ela também. Também. Tá mais ou menos, né? Mas tá bom. Quantos anos? Vou fazer 75. 75, tá uma... Agora, né? Nossa Senhora, tá lá, mas claro, faz também. Mas o principal é Ombro, cabeça, pescoço, ombro. Meu pescoço fino, Depois, os rins. Sempre faz também nos rins. Só em cima também um pouco nos rins, sempre faz. Não faz mal. Não tem... não pode ministrar jorei ali que vai ficar pior a situação. Mentira. Já viu jorei fazer mal para alguém? Jorei só faz bem. Não tem jorei que faz mal. Nunca. A pessoa que fala isso não entendeu o que é o jorei. Jorei eliminando nuvem. Como que a pessoa vai piorar? Vai melhorar. Não tem como piorar, né? No geral, tem também dificuldades para urinar. Se for o caso, ministrar jorei abaixo do umbigo e no centro inferior da barriga.
Nessas duas regiões normalmente se acumulam toxinas úricas. Daí ser importante ainda canalizar jorei na região da bexiga, para que sejam expelidas as impurezas aí concentradas. Toda pessoa que você vê que ela está, hoje em dia não é muito pessoa está gorda, está inchado. Inchado. Porque rim não está funcionando direito. Não está funcionando direito. Começa a ficar, estufar a barriga. Então o que precisa? Jorei nos rins, jorei na bexiga, jorei do umbigo para baixo, assim. Todo sistema urinário. Frente e atrás. A barriga inteira praticamente. Não tem problema. Nessas duas regiões se acumulam. Daí ser importante ainda canalizar a região da bexiga. Quem sente dificuldade para dar passos ao andar normalmente, se apertar de leve com o dedo na região da coxa, perceberá toxinas aí. Então, para resolver os problemas de movimentação das pernas ao caminhar, é preciso jorei nesses casos onde existem solidificações. Então, às vezes, o problema pode estar na perna, na coxa, solidificação na coxa. Você vai apertar e ver se tem lugar que está dolorido. Ou, às vezes, tem bola grande de toxina, você encontra. Você pega a coxa e fizer assim, vai encontrar, viu? Quase todo mundo tem. Quase todo mundo tem. É de suma importância eliminar toxinas da parte central dos quadris para que as pernas fiquem leves. Ao mesmo tempo, serão resolvidos problemas de falta de ar por ocasião das caminhadas mais longas. Aquilo que a gente viu. Caminhadas. A pessoa, quando anda, tem falta de ar. Quadris. Jorei no centro dos quadris, na direção do cóccix. Minha experiência pessoal me ensinou o porquê de antigamente, ao subir uma colina, sentia tanta falta de ar, embora não tivesse nenhum distúrbio pulmonar. Então comecei a fazer auto-jorei no cóccix e nos quadris. Daí em diante fiquei muito leve. Não sentia mais dificuldades no andar. Tanto que hoje subo rápido, sem me cansar, a ladeira de Hakone. Tá bom. Agora demorou um pouquinho mais hoje. Novamente, hoje, 19h30, 15ª aula do livro O Tempo Chegou. Tá bom? Até mais tarde, se Deus quiser.